ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Neste vídeo, mostraremos 2 passos para a recuperação do gerenciador de boot Grub e Grub 2. São usados em todas as distribuições Linux modernas. Siga os passos e recupere o seu Grub 1 ou 2 sem a necessidade de reinstalação do Linux. Confira! O Grub 2 é o novo bootloader, ou como conhecemos, o multicarregador de sistemas operacionais que está sendo instalado nas mais modernas distribuições Linux. Com ele é possível carregar múltiplos sistemas operacionais que estejam instalados em nosso computador. O Grub 2 é mais moderno que o Grub 1 e suporta muito mais funções, tais como cores e imagens de fundo para personalização do bootloader. O Grub é instalado na MBR, um pequeno espaço do disco rígido, mas ele pode ser danificado em algumas situações. Ao instalar um novo sistema na máquina, tal como o sistema Windows, o Grub é apagado da MBR e não conseguiremos mais iniciar o Linux. Outra possibilidade seriam defeitos do disco rígido, causando uma MBR danificada, ou até mesmo a reinstalação manual do Grub de forma errada, causando configurações incorretas. Seja qual for o dano causado no Grub, existem inúmeras formas descritas na internet para a recuperação. Mostraremos algumas delas usando como ferramentas 2 aplicativos especializados no assunto. O primeiro método usa um CD automático com uma coleção de ferramentas para reparos em sistemas operacionais. Este método dispensa comandos complicados via terminal e é perfeito para usuários iniciantes. O segundo método utiliza um CD para carregar o Linux, que já está instalado no HD, e usando alguns aplicativos gráficos ou até comandos via terminal, conseguir reinstalar o Grub com as configurações corretas novamente. Mas atenção! Os procedimentos de recuperação só irão funcionar se qualquer um dos Linux que ainda estiverem instalados no disco rígido forem totalmente operacionais. Linux com partições raízes danificados ou discos rígidos com problemas não permitirão a recuperação e o usuário deverá reinstalar o sistema por completo em um disco rígido novo. Método usando um CD automático Rescatux. O Rescatux é um CD automático de recuperação para sistemas operacionais Linux e Windows. Ele na verdade é um live CD de um sistema operacional Linux Debian, que carrega um menu interativo, que oferece várias ferramentas para recuperação de sistemas operacionais. Trabalha com partições EFI, GPT e Legacy. No menu são oferecidas opções tais como ferramentas de boot, recuperação do Grub, recuperação de senhas, boot repair e muitas outras funções. Rescatux também serve para recuperar o antigo Grub 1 a partir da versão 09 e Grub 2 nas versões acima de 1 e 2. O Rescatux também opera com unidades removíveis e pendrives via porta USB para computadores sem unidade de CD-ROM. Mas neste vídeo iremos mostrar apenas a versão com CD-ROM. Visite o site oficial para baixar as versões para CD ou pendrive. Insira o CD na unidade de CD-ROM e garanta que na BIOS o CD-ROM seja o primeiro boot device. Ao aparecer o menu de boot do Rescatux, escolha a opção correta para processadores de 32 ou 64 bits. Para 32 bits, escolha a opção Live x86. Para 64 bits, escolha o Live AMD64. Após isso, aguarde o boot completo do sistema Rescatux, que deve demorar de acordo com o seu hardware. Após carregar a interface gráfica, o menu interativo irá aparecer. Não detalharemos as outras opções neste vídeo. Apenas se estiver tentando recuperar o Grub 2, navegue até a opção Expert Tools. Clique no botão Boot Repair.
e depois no botão Run. Ele fará a recuperação completa do grub2 no seu sistema operacional Linux. Na próxima tela do Boot Repair, escolha a primeira opção, Recommended Repair. Aguarde até que o processo automático termine. Na pergunta de exibir um relatório, você pode optar por não. Aguarde até a finalização da reinstalação do grub2. Uma mensagem indicará se o reparo foi bem sucedido e exibirá um resumo das ações. Agora você poderá reiniciar o seu computador e conferir se o seu grub2 está novamente funcionando. Se estiver tentando recuperar o grub1, clique no botão Restore Grub. Na próxima tela, o usuário deverá selecionar a partição onde o último Linux foi instalado. Depois clique no botão OK. Agora o usuário deverá indicar em qual disco rígido o grub será reinstalado na MBR. Para quem possui vários discos rígidos instalados, a dica é verificar antes na sua BIOS qual é a ordem de boot definida. O primeiro disco rígido programado na BIOS será o escolhido para acomodar a MBR. Selecione exatamente ele nesta lista que aparecer aqui. Se escolher um disco rígido errado, o grub será reinstalado na MBR errada e provavelmente você não conseguirá dar boot, a menos que o usuário altere a ordem de boot na BIOS ou refaça o procedimento no RescatTux. Após a seleção do HD MBR, o RescatTux estará efetuando os procedimentos automáticos de recuperação. Seja paciente e, dependendo da sua configuração, pode demorar alguns minutos. Se aparecer uma mensagem de sucesso, o seu grub1 foi corretamente recuperado. Agora, opcionalmente, você poderá gerar novas entradas no menu do grub, com a opção Update Grub Menus. Na tela que pergunta sobre o disco rígido, indique o mesmo da MBR anterior. Pronto! Agora o usuário poderá reiniciar a sua máquina e conferir se o grub1 ou grub2 estão sendo carregados normalmente na MBR. Caso algum sistema operacional não esteja listado, provavelmente a partição que ele não estava montada durante a execução do RescatTux. Selecione qualquer Linux no menu, de preferência o mais atual. Aguarde que o Linux seja carregado normalmente e execute o comando para a atualização das entradas do menu do grub da sua distribuição. Método 2, usando o CD do Supergrub 2. O Supergrub 2, na verdade, é um bootloader universal. Com isso, ele consegue varrer todos os sistemas operacionais instalados no disco rígido e permite bootar qualquer um deles, independente da MBR do seu sistema estar danificada ou ausente. Com isso, ele consegue iniciar qualquer sistema operacional, seja ele Linux ou Windows, que já esteja instalado no disco rígido. Basta selecionar da lista dentre todos os que forem exibidos. Ele suporta todas as versões dos sistemas operacionais conhecidos, antigos ou modernos. Com o Supergrub 2, você poderá dar boot na sua distribuição Linux que foi instalada por último. E usando o Grub Customizer ou comandos via terminal, você pode conseguir reinstalar o Grub 1 ou 2 novamente. O Supergrub 2 também suporta boot via USB, pendrive ou CD-ROM. Neste vídeo usaremos apenas o CD-ROM. Insira o CD-ROM no computador e garanta que na BIOS o CD-ROM seja o primeiro boot device. Será exibido o menu do Supergrub 2, que é bem parecido com o menu do Grub 2 original. Você poderá mudar a linguagem, mas o português não está disponível ainda, apenas o espanhol. No menu, selecione a opção Detect and Show Boot Methods. Esta opção varrerá todos os discos rígidos do seu computador em busca dos sistemas operacionais instalados, independente da MBR original. Na tela seguinte, selecione o sistema operacional desejado. Para a recuperação do Grub 2, selecione de preferência o último Linux instalado, a versão mais atual. Selecionar versões de Linux antigos podem causar incompatibilidades com a recuperação do Grub 2. Importante destacar que o sistema Linux será carregado diretamente do seu disco rígido, ou seja, exatamente o sistema que estava instalado antes do problema com o Grub.
Aguarde o sistema carregar normalmente. Abra um terminal e execute os comandos descritos no site oficial. Eles devem ser digitados via terminal do Linux e em modo administrador, ou seja, em modo root. Mas antes, tenha certeza de que o sistema montou também todas as partições dos outros sistemas operacionais Linux ou Windows. Assim, o GRUB2 poderá gerar as entradas destes sistemas também no menu. Digite o comando fdisk-lu. Este comando mostrará todas as partições e discos rígidos instalados. Devemos procurar pelo disco onde a suposta MBR está. Geralmente, um sinal de asterisco indica o HD correto. Mas, se houverem mais do que um, lembre-se da dica. É sempre o primeiro disco rígido que está definido na BIOS como boot device. Anote a identificação dele. Pode ser SDA, SDB, STC ou qualquer outro. Isso dependerá da sua configuração. O número depois da letra não importa, ele só identifica as partições. Para recuperar o GRUB2, execute o GRUB Customizer. Caso não tenha instalado, você poderá instalar ele via gerenciador de aplicativos da sua distribuição. Ao rodar o GRUB Customizer, o usuário forçará a reinstalação do GRUB2 na MBR do seu HD. Isso funciona muito bem na grande maioria das distribuições Linux, especialmente Ubuntu e Mint. Para quem preferir ainda executar a recuperação via terminal, aí vão os comandos. Abra um terminal como root. Digite o comando para reinstalar o GRUB1 na MBR. grub-install /dev/hd da MBR, que no caso aqui é o SDA. Uma mensagem indicará que a instalação do GRUB foi bem sucedida. Para reinstalar o GRUB2 na MBR, digite grub2-install /dev/hd da MBR, que no caso aqui é o SDA. Uma mensagem também indicará a instalação do GRUB2 bem sucedida. Se for ainda necessário atualizar as entradas do menu do GRUB2 com os outros sistemas operacionais, certifique-se que as demais partições estejam montadas. Dependendo da sua distribuição Linux, o comando poderá mudar. Mostraremos aqui alguns comandos das distribuições principais. Pronto! Agora é só reiniciar o seu computador sem o CD na unidade e verificar se o GRUB2 está carregando normalmente com todas as entradas dos sistemas operacionais exibidas no menu. Desta forma, com estas principais opções de recuperação, certamente o usuário conseguirá recuperar o seu GRUB1 ou GRUB2 sem ter que reinstalar novamente o sistema operacional Linux. Se gostaram destas dicas, não deixem também de conferir nosso artigo sobre como personalizar o GRUB2, com fotos no fundo e outras opções. O link do artigo estará nos comentários deste vídeo. Nos vemos em nossas futuras produções. Um grande abraço! Este vídeo foi produzido por ESI, JMJG, Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.